Olá, seja bem-vinda ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou a Natália Agostini, sou psicóloga, e mais um monte de outras coisas. E hoje eu quero falar sobre emoções e percepções diante de um trauma. A gente costuma dizer que dentro de uma determinada situação, né? Dentro do trauma, olhando a teoria do Gabor, o Gabor diz o seguinte: não é sobre aquilo que aconteceu. O trauma não é sobre a história que aconteceu. Eu vou te contar duas versões da mesma história e você vai entender. Mas é sobre a emoção que aquilo deixou na pessoa que viveu. Então, vamos pensar numa mãe que trabalhava o dia todo. E aquela criança de 6 anos se sentia abandonada. O fato é, a mãe trabalhava o dia todo. Qual é a emoção? A criança se sentia abandonada. Agora, a percepção, a interpretação pode ser variada aqui. A mãe trabalhava fora porque ela não queria passar tempo com essa criança. A mãe abandonou a criança e trabalhava fora o dia inteiro. Essa criança não tinha uma mãe com quem contar. Essa criança não deu certo na vida porque a mãe não estava com ela. Todas essas percepções são só percepções, histórias, interpretações. O que é real nisso que eu estou te contando? Essa criança de 6 anos se sentiu abandonada. E o abandono que essa criança sentiu lá atrás, aos 6 anos, é a mesma emoção que ela pode sentir hoje, aos 46. Eu me sinto abandonada pela minha mãe. A gente não tá aqui com grau de julgamento, não tem um julgamento de valor, se aquela mulher fez ou não com a intenção, porque na nossa sociedade a gente tem o costume de, quando não existe a intenção, é como se zerasse o que aquela pessoa sente. Então, mas essa mulher precisava trabalhar, essa mulher não teve a intenção de fazer com que essa criança se sentisse abandonada. Não ter a intenção não exclui a emoção. Então, o nosso principal objetivo é dar espaço para que esse abandono seja sentido, elaborado, talvez ressignificado, né? Então, olha, por ter me sentido abandonada lá atrás, porque quando a gente acolhe a emoção, a gente dá espaço a novas interpretações. Foi muito difícil mesmo, mas eu aprendi a me virar quando no início da vida adulta eu tive que morar em república e quando eu morei de estado e passei na faculdade. Ter me sentido sozinha lá fez com que eu conseguisse me virar e fosse morar num outro país. Então, quando eu dou espaço para aquela dor ser sentida, vivenciada, eu dou espaço também para que aquela percepção seja modificada, que é aquilo que eu falo de aceitar a história. Então, eu não posso mudar aquilo que eu vivi. E aí, o que é aceitar a jornada? Aceitar que eu não posso mudar aquilo que eu vivi, mas que a partir daqui, a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho o poder de escrever novas histórias. Mas amargurado ninguém escreve novas histórias. Então, qual é esse meio do caminho? Dar espaço para sentir aqueles buraquinhos que foram feitos lá atrás. Porque daí desaparece. Às vezes fica difícil explicar, né? O que acontece numa sessão de terapia? Por que funciona? É porque fala. Se fosse só falar com um amigo no bar também resolvia. É ter alguém ali que vai dar o espaço suficiente para que você possa sentir a sua dor sem ter pressa. Sem ficar assim, mas não foi por querer. Mas não é bem assim. Mas é minha mãe também. É alguém que vai ficar com você por tempo suficiente nesse desconforto. Falando sobre emoção, tem uma outra coisa que eu quero trazer aqui. A gente costuma se apegar muito ao que o outro fez a gente sentir. Então, muitas vezes a gente carrega rancor, raiva, mágoa de alguém, porque aquela pessoa fez com que eu sentisse raiva. Então, a minha amiguinha, lá do 8º ano, um dia riu de mim quando eu estava apresentando o meu trabalho ali e eu fiquei com muita raiva dela.
E aí, agora na vida adulta, quando eu tô no trabalho, me preparo para uma apresentação, a minha chefe fala que aquela apresentação não tá tão boa. Eu sinto raiva dela. Porque todas essas pessoas são pessoas ruins. Porque o mundo é injusto comigo. Espera. O nosso trabalho aqui é entender que a raiva é de quem? Não de quem a provocou, mas de quem a sentiu. Então, eu não sou responsável pela emoção que eu causo na outra pessoa, porque eu não conheço a história de vida dela, eu não tenho controle sobre o impacto da minha fala, do meu olhar, do meu comportamento no que o outro vai sentir. Libertador, né? Porém, eu sou 100% responsável por tudo aquilo que eu sinto. E a partir do momento que eu sentir raiva, por que eu tô sentindo essa raiva? Em qual outro momento eu senti uma raiva parecida com essa? O que essa pessoa tá dizendo sobre mim que eu não quero ver, que eu me sinto desconfortável em olhar, por isso eu prefiro negar? Então é entender que nós somos responsáveis pelas nossas emoções. A educação positiva fala muito sobre isso na criação de filhos, né? Que a gente fala que crianças são difíceis, que crianças dão trabalho, porque meu filho faz eu passar raiva. Não é sobre a emoção que a criança desperta em você, é sobre o porquê que ela desperta essa emoção. E conforme a gente vai adultecendo e crescendo, a gente precisa entender que nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. E deixar de responsabilizar o outro. E aí, de novo, isso aqui que eu vou falar é libertador, mas é pesado. É tirar do outro essa responsabilidade de fazer com que você se sinta amada. Porque esse não é o papel dele. É tirar do outro a responsabilidade de fazer com que você se sinta feliz. Porque as emoções são suas. Exigir do outro respeito é uma coisa, exigir do outro, né? Vamos compartilhar a vida aqui juntos, vamos construir uma história juntos e desse jeito que a gente quer ver, é uma coisa. Exigir que ele te faça sentir, que ele se comporte de uma determinada forma, porque do jeito que ele se comporta você não sente, é seu. Então, é libertador ao ponto que a gente entende que você é responsável por sentir alegria, liberdade, por conseguir viver a melhor história que você puder viver e deixa de ser sobre e se o outro for embora, como é que eu vou viver? Vou viver porque as emoções são minhas. Mas ao mesmo tempo é uma baita responsabilidade em entender que você é a única responsável real pela tua felicidade e por resolver as dores que ficaram. Porque não importa quantos traumas causaram em você e na sua história, você é a única pessoa que pode curar essas dores. Espero que esse episódio chegue a quem tenha que chegar. Toda essa teoria, né, esse olhar teórico que veio de um dos cursos do Gabor que eu fiz, do interrogatório compassivo, foi um choque para mim. Me dar conta desse conteúdo foi realmente chocante, embora depois de um tempo pareça óbvio. Mas ele faz parte da nossa vida adulta e das responsabilidades que a gente tem que assumir diante daquilo que aconteceu. Porque passar a vida inteira reclamando daquilo que deveriam ter nos dado por direito e dizendo sobre tudo aquilo que não foi, não resolve a dor que a gente carrega agora. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Foi uma honra falar com você. E a gente se encontra no próximo episódio do Aceite Sua Jornada.